Fala, meus amigos, tudo bem? No vídeo de hoje vou falar um pouco sobre como se desfazer das cartas que não te fazem mais sentido na sua coleção ou no seu baralho. Vamos dar uma olhada? Sem demora, vamos lá! Vê só, esse vídeo aqui, diferente de muitos outros, não serve só para o Flesh and Blood. Então, eu começo aqui colocando a liga como o primeiro ponto de partida para você descobrir qual o valor da carta que você quer passar adiante, tá bom? Então, Liga One Piece, Liga Magic, Liga Pokémon, eu acho que é um bom parâmetro aqui que você tem para descobrir qual o valor que você vai praticar ali para se desfazer da sua carta. Você pode colocar um valor menor que está ali listado pelas lojas e aplicar um redutor de 10%, 15% ou algo assim. Beleza? Mas para o Flesh and Blood não funciona tão bem isso aqui por inúmeros motivos que não é o alvo desse vídeo. Então, qual plataforma você pode utilizar para poder precificar o valor da carta? TCG Player, não é? É o principal deles. E aí você pode procurar aqui na barra de rolagem, na barra de pesquisa, melhor dizendo, pela carta que você quer. Coloquei Crown of Providence como exemplo. Essa aqui é uma carta genérica lendária que basicamente pode ser jogada em todo deck. Não necessariamente vai ser, porque pode ser que tenha outro equipamento mais interessante. Mas o que eu vou encontrar aqui? Encontrei a carta que eu quero. Vai ter aqui o valor do Market Price e o valor da carta mais recente. Qual que você vai utilizar? Eu recomendo você colocar não o valor da carta que é o alvo, não o market price, mas sim o valor da venda mais recente, tá? Por quê? Porque no começo da coleção você vai ter o valor da carta muito alto, é normal, depois ela cai. E se tiverem poucas cartas que foram vendidas daquela cópia ali, pode ser que o valor que ela começou a ser vendida, ela fique contaminada, já que o market price nada mais é do que uma grande média que se faz ali, tá bom? Então, eu acredito que esse Most Recent Sale seja mais apropriado para essa finalidade. Então, aqui, $150. Só que tem que ter um cuidado. Clique aqui para você ver mais informações, né? View More Data. Clique aqui, vai aparecer do que se trata essa de $150. Então, tem a data que foi vendida, a condição da carta. Às vezes, você pega um valor, vamos supor, de $130, acha até estranho, mas até comercializa a sua carta por esse valor. Mas quando você vai ver, ela não estava NM, ela estava LP, o valor listado aqui. E aí você pode estar perdendo o valor, tá bom? Então sempre confira para ver se a condição é NM, tanto que está listado aqui, como da sua própria carta, obviamente, tá bom? Então esse aqui vai ser 150, é na condição Rainbow Foil. Se você quiser ver a de Cold Foil, você clica aqui, seleciona Cold Foil, View Sales, e aqui ele vai estar com seus $247, e aí seria mais ou menos um valor de referência para você poder utilizar. Multiplicado por quanto? Aí é com você, amigo. Tem muita discussão sobre isso, a gente já falou num pequeno short aqui sobre qual multiplicador você vai utilizar. Eu sugiro que seja um X6, pode ser X7, eventualmente o X5 se você estiver aí com bom coração e precisando vender, se desfazer da sua carta o mais rápido possível. Pois bem, então essa é a primeira plataforma que eu sugiro. E seriam para as cartas regulares, aquelas cartas que jogam no deck e coisas do tipo. Agora, se você estiver pensando numa promo, aí eu sugiro um outro site. Qual seria ele? Card Market. Promo de Flesh and Blood, então, é esse local que eu sugiro mesmo, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui uma pequena procura. Vamos pensar aqui numa carta que saiu na versão Gold Foil. Deixa eu imaginar aqui. A gente pode pensar numa Gauntlet. Deixa eu ver, tem muitas Gauntlets que eu não sei o nome de qual completo. Ao invés da Gauntlet, eu posso colocar também a No Rune. Melhor. No Rune Gloves. Essa eu sei que tem com certeza na versão Gold Foil. E é Gold de ouro. É aquela que você ganha eventualmente no ProQuest ou RTN. Tá bom. Ela tá quanto aqui? Vamos achar. Rainbow Foil, Cold Foil. Não tem? Meu Deus. Coloquei outra que não tinha. Tá bom. Ah, não tem. Aqui, logo na minha frente. Ela está quanto? Ela está a seus €400. Lembrando que no Card Market, os preços vão estar listados em euros e não em dólar. Tá bom? €400. Tem uma outra versão aqui de €500, outra versão não, outra pessoa se desfazendo por €500, 600
e por aí vai. Mas o mais baixo seria isso. Se eu pegar esse daqui, essa mesma carta, e jogar na TCG, vamos ver o valor que ia dar, para ver se tem muita diferença, tá bom? E aqui eu estou fazendo aqui o teste sem ter visto antes, né? Não deveria ter feito isso, mas vamos lá. Tá, aqui já vai ter o preço de $500, tá? Ele não me dá a informação da última vendida porque não foram muitas incluídas nesse sistema para que ele pudesse mensurar o preço médio ou coisa assim. Então ele não me dá essa informação, tá? Então você vai ver que no caso das promos ou no TCG vão ter poucas listadas e justamente por ter poucas listadas vai acontecer o próximo problema, que os valores ou eles não vão aparecer ou quando aparecer provavelmente vai estar num valor bem mais alto do que em outras plataformas, como no caso da Card Market, tá bom? Então aqui ó, você já tem uma diferença significativa de 100 euros ou $100, enfim. E nesse caso aqui, eu realmente sugiro que você utilize para ter como parâmetro o Card Market. Beleza? O que mais? Bom, já tenho aqui o valor das minhas cartas. Como é que eu faço então para fazer o envio dessas cartas? Cara, vai mandar pelos correios. Se não for pelos correios, você pode mandar pelo log, você pode mandar pelo FedEx. Tem outras plataformas possíveis, outros serviços, né? Que você pode utilizar. Mas são mais caras em regra, ou então não são tão práticas de você estar enviando no posto de coleta. Tem a Gol também, e outras mais, mas não são tão simples assim, a depender da cidade que você se encontra. Então, eu realmente sugiro aqui os Correios, com pontos positivos e negativos, eu acho que ele ainda é a melhor opção em regra. Tá bem, agora vem a questão aqui que inclusive eu adquiri umas cartas recentemente, e aí foi o que me deu motivação de fazer esse vídeo, que é a questão de você ter o cuidado para poder fazer esse envio. Como assim? Vê só. Você vai mandar a carta, primeiro, o que eu sugiro? Compra um troço desse aqui, ó. Um envelope pardo, tá? E não branco, porque às vezes, quando tem um envelope muito branco, aí chove e você consegue identificar o que tem dentro do envelope e eventualmente isso aqui pode ficar mais exposto e a pessoa pode acontecer de ter o produto extraviado porque conseguiu se identificar o que é que tinha dentro do envelope e misteriosamente o envelope sumiu, não chegou no destinatário, então eu sempre sugiro colocar na cor parda. Tá, o que mais? Esse foi o infortúnio que acabou acontecendo comigo. A própria parte da proteção da carta que você vai enviar. Afinal, né, amigo? A carta é de papel, né? É papel colorido que vale seus $150, como a gente viu ali, $400 numa gold foil, mas é papel colorido, né? Então, assim, tenha cuidado com isso aqui, que isso aqui pode dobrar ou pode amassar. Mesmo as quinas, a depender se for uma carta com valor agregado muito alto, isso é relevante. Então tenha cuidado quando for fazer os envios. Como cartas como essa aqui, que acho que nem $1 isso aqui, eu coloco esse plásticozinho aqui que faz o seu papel, consegue proteger minimamente, mas o que é importante mesmo é que depois que eu coloco a carta nisso aqui, eu protejo com algumas outras cartas de book, só para conseguir fazer com que não haja nenhum tipo de impacto excessivo em cima da carta. Depois eu coloco, veja que coisa simples, não custa nada, né? Papelão. Então eu pego 2 papelões, junto um sobre o outro e fica uma bolacha, né, de papel e protege bem a carta. Isso aqui vai por dentro, não é? Fica dentro aqui e eu consigo colocar no meu envelope sem problema algum. Quando você tem que são cartas mais relevantes ainda, o que eu costumo fazer? Aí eu coloco um sleeve de melhor qualidade. Então, essa aqui, por exemplo, que eu estou tentando tirar. Coloco no sleeve já melhorzinho, né? Coloco ele aqui. E se a carta tiver ainda um valor maior, e aí maior é muito subjetivo, né? Essa aqui, por exemplo, custa seus R$800. Então eu coloco ainda numa proteção de acrílico como essa, que aí consegue proteger bem. Ainda coloco, de qualquer forma, no nosso querido bolachão. E às vezes ainda coloco o quê? O plástico bolha. Sim, isso aqui às vezes salva vidas contra a questão de molhar e tal. Eu também acho bem interessante
fazer essa proteção em alguns contextos. E aí, se você for fazer um envio de decks, cara, eu acho que essas caixinhas de Pokémon tão boas, essas luvas de produtos aqui, só que você pede pro lojista, ele deve ter sobrando, você pega um, coloca o deck inteiro aqui, ou um lote de cartas, sei lá, e beleza, funciona. Se for um deck já com valor mais agregado, eu acho que uma caixinha da Game Genic, acho que não custa nada, que a depender do valor do deck, você coloca ele aqui dentro também e faz o seu envio. Tá bem, mas como fazer esse envio? Vê só então, vamos voltar aqui para essa parte da internet aqui das páginas e eu sugiro 2 sites aqui para você conseguir um desconto quando você for fazer seu envio. Tem a plataforma do Superfrete, que funciona bem, você consegue um preço bem interessante, tá? E tem também o seu concorrente, que seria a do Melhor Envio. Tem as duas, aí você vê qual que fica melhor para você, a depender da cidade que você esteja. Tem um preço menor uma plataforma, ou então a outra, ou às vezes se você enviar por PAC, ela é mais econômica de um jeito, a outra é melhor no Sedex, enfim. Aí você vai ter que testar para ver qual é melhor. Mas se você resolver que vai mandar só por carta registrada, que o valor é bem pequeno, aí talvez não seja tão interessante usar essas duas plataformas, e você vai pelo envio normal mesmo lá nos correios. Para tanto, você vai precisar, em alguns contextos, preencher uma declaração de conteúdo. Coloca aí, declaração de conteúdo no Google, que você vai ter essa imagem daqui, você preenche remetente destinatário, coloca o conteúdo que você está mandando embora, o valor e a quantidade, e caso, aqui fica uma sugestão, seja um valor alto, eu sugiro colocar seguro também nas cartas. Eu sei que carta registrada é o valor máximo que você consegue colocar. De seguro são R$100, e aí, salvo engano, R$100 vai te custar R$1,50, algo assim, R$2 é muito pouco diante da garantia que você vai ter de que se aquele produto for extraviado, você vai recuperar o valor de volta. Nunca aconteceu comigo de ter um produto extraviado, mas eu faço com muita frequência o seguro para que, se caso ocorrer de ter o extravio, eu consiga de volta aquele valor, tá bom? Então, aqui também fica a questão da declaração de conteúdo. Na questão do envio pelo Melhor Envio ou pelo Superfrete, eu sei que já tem uma declaração de conteúdo que vai sair no próprio site, então não precisaria fazer esse preenchimento daqui, beleza? Voltando aqui agora então comigo, essas seriam as principais dicas no que diz respeito ao envio, a procura também do valor das cartas, e caso você ainda tenha qualquer outra dúvida, poxa, coloca aqui embaixo, eu quero ver se eu ainda consigo respondê-lo ou eventualmente algum dos colegas que fazem parte aqui da comunidade também possa auxiliar. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, se gostou deixa o like e até a próxima. Tchau!